Meu nome é Cassie, tenho 32 anos e acabei de voltar de uma importante viagem de negócios e encontrei as fechaduras da casa dos meus sonhos trocadas. Exausta e confusa, dirigi até a casa dos meus pais, onde meu irmão Júlia exibia fotos de suas luxuosas férias nas Maldivas. Com um sorriso irônico, meu pai anunciou casualmente: sua casa pagou pela diversão deles. O choque me atingiu como um golpe físico, mas eu apenas sorri em resposta. O que é tão engraçado, ele disparou. Se você está gostando desta história, por favor, me diga de onde está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para acompanhar minha jornada de traição e vingança inesperada. Meu nome é Cassie Thompson, uma diretora de marketing de 32 anos que é autossuficiente desde os 18. Crescendo em um bairro de classe média em Portland, aprendi cedo que precisaria trilhar meu próprio caminho. Embora meus pais tivessem condições financeiras para me ajudar com a educação, eles decidiram priorizar meu irmão mais novo, Júlia. O raciocínio deles era sempre o mesmo: ele precisa de mais apoio do que você. Você tem um talento natural. Esse padrão de favoritismo se estabeleceu muito antes de eu entender suas implicações. Durante o ensino médio, trabalhei em 3 empregos simultaneamente para economizar para a faculdade: manhãs durante a semana em uma cafeteria, noites em um restaurante local e fins de semana em uma loja de varejo. Meus pais elogiavam minha ética de trabalho, mas nunca me ofereceram ajuda financeira. Enquanto isso, Julian ganhou um carro novinho em folha de aniversário de 16 anos e uma mesada ilimitada, que ele gastava levianamente em videogames e festas. Apesar do óbvio favoritismo, mantive um relacionamento com minha família, apegada à esperança de que um dia eles reconheceriam minhas conquistas com o mesmo entusiasmo que demonstravam pelas menores realizações de Julia. Essa esperança, eu perceberia mais tarde, era equivocada. Julia, agora com 27 anos, nunca teve um emprego estável. Seu currículo consiste em empregos de curta duração dos quais ele se demitiu por serem inferiores ou muito estressantes. Cada tentativa frustrada de independência foi recebida com compreensão e apoio financeiro dos nossos pais. Eles pagaram seu aluguel quando ele foi demitido por atrasos crônicos. Cobriram sua dívida de cartão de crédito quando ele gastou demais em roupas de grife. Eles até financiaram sua breve tentativa de iniciar um podcast sobre estilo de vida luxuoso, que ele abandonou após 3 episódios. Meu irmão se acostumou a ter seus problemas resolvidos pelos nossos pais. Ele nunca desenvolveu a resiliência ou a responsabilidade que advém de enfrentar as consequências. Quando sua namorada de 6 meses terminou com ele por sua imaturidade, meus pais o consolaram como se ele tivesse sofrido uma tragédia inimaginável. Depois de me formar na faculdade com honras, consegui uma vaga de nível básico em uma empresa de marketing. Enquanto meus colegas reclamavam dos empréstimos estudantis, eu não tinha nenhum, mas apenas porque trabalhei exaustivamente por 4 anos, cursando a carga horária máxima para me formar mais cedo e economizar nas mensalidades. O orgulho que eu sentia por essa conquista foi amenizado quando meu pai comentou: você teve sorte de encontrar esses empregos. Nem todo mundo tem as suas vantagens. Por 5 anos, morei em um pequeno apartamento, economizando arduamente para a entrada de uma casa. Levava almoço para o trabalho todos os dias, limitava minhas saídas sociais e controlava cada dólar gasto. Quando finalmente consegui economizar o suficiente, comecei minha busca pela casa perfeita. A casa que encontrei era uma casa de 2 andares, em estilo craftsman, em um bairro tranquilo, com carvalhos maduros ladeando a rua. Construída na década de 1950, tinha a personalidade que faltava em empreendimentos modernos: pisos de madeira de tábuas largas, lareira de tijolos e janelas grandes que inundavam os cômodos com luz natural. O quintal era espaçoso, com um pequeno jardim que me lembrava aquele que minha avó, Margarete, cuidava com tanto carinho. Esse detalhe era particularmente significativo para mim. Minha avó tinha sido meu santuário durante a infância. Quando o favoritismo em casa se tornava insuportável, eu ia de bicicleta até a casa dela, a 5 quilômetros de distância. Ela me recebia com biscoitos fresquinhos e apoio inabalável. Você é mais forte do que imagina, Cassie, dizia ela, e um dia essa força será seu maior trunfo. A casa, perto do seu antigo bairro, parecia uma conexão com ela, mesmo tendo falecido 3 anos antes. Quando assinei os papéis de encerramento, senti sua presença, sua aprovação. Isso foi mais do que um investimento financeiro, foi um símbolo da minha independência e resiliência.
Quando convidei minha família para conhecer minha nova casa, a reação deles foi previsivelmente indiferente. Minha mãe comentou sobre o quanto de reforma seria necessário. Meu pai questionou se eu tinha pago demais. Julian riu da cozinha antiquada, embora nunca tivesse preparado uma refeição na vida. Deve ser bom ter tanta sorte, disse ele, como se meus anos de trabalho duro e sacrifício fossem irrelevantes. Por 2 anos, dediquei-me com amor e dedicação àquela casa. Pintei cada cômodo eu mesma, restaurei os pisos de madeira e plantei flores no jardim que minha avó teria adorado. Tornou-se meu santuário, uma manifestação física da minha jornada rumo à autossuficiência. Então surgiu a oportunidade que poderia impulsionar significativamente minha carreira, uma viagem de negócios de 2 semanas a Singapura para apresentar nossa campanha de marketing a potenciais clientes internacionais. Meu chefe deixou claro que essa tarefa poderia levar a uma promoção, se bem conduzida. O momento não era o ideal. A viagem coincidiria com a floração das roseiras que eu havia plantado em memória da minha avó. Contratei um serviço de jardinagem, mas minha mãe sugeriu que eu deixasse a chave com eles. Vamos dar uma olhada na casa enquanto você estiver fora, ofereceu ela. Contra meu bom senso, concordei. Um dia antes da minha partida, Julian ligou, com a voz carregada do tom familiar de autopiedade. Sua namorada de 3 meses havia terminado com ele por mensagem de texto. Preciso ir embora, lamentou. Preciso de um tempo para me recuperar dessa traição. Ele falou sobre a necessidade de férias luxuosas, talvez em Bali ou nas Maldivas, algo digno de Instagram para mostrar a ex o que ela estava perdendo. Quando perguntei como ele planejava bancar uma viagem tão extravagante com suas parcas economias, ele suspirou dramaticamente. Mamãe e papai dizem que não podem ajudar desta vez. Eles dizem que estão economizando para a aposentadoria ou algo assim. Tão injusto. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim quando entreguei a chave da casa para minha mãe naquela noite. Ela percebeu minha hesitação. Não se preocupe, garantiu-me. Cuidaremos bem de tudo. Eu deveria ter ouvido meus instintos. Deveria ter tomado outras providências. Mas a lealdade familiar e a pressão da minha próxima viagem de negócios obscureceram meu julgamento. Embarquei no meu voo para Singapura na manhã seguinte, sem saber que estava deixando a casa dos meus sonhos vulnerável às mesmas pessoas que deveriam tê-la protegido. Depois de 2 semanas exaustivas de apresentações, reuniões com clientes e eventos de networking em Singapura, eu estava física e mentalmente exausto. A viagem tinha sido um sucesso além das expectativas, com nossa empresa fechando contratos com 3 grandes corporações asiáticas, mas a pressão constante para ter um bom desempenho havia cobrado seu preço. Tudo o que eu queria era dormir na minha própria cama, na minha própria casa, cercado pelo conforto que eu havia criado para mim. Meu voo pousou no aeroporto internacional de Portland às 20h30. A chuva batia nas janelas do táxi enquanto dirigíamos por ruas familiares. Quando o motorista parou em frente à minha casa, notei que a luz da varanda estava apagada, o que era estranho, já que eu a havia programado para acender automaticamente ao pôr do sol. Arrastando minha mala escada acima, coloquei a chave na fechadura. Ela não girou. Pensando que pudesse estar usando a chave errada, tentei outra. Ainda nada. Dei um passo para trás e examinei a porta. A fechadura havia sido trocada. Confusão e alarme me invadiram. Teria havido um arrombamento? Meus pais precisaram trocar a fechadura por algum motivo? Toquei a campainha, pensando que talvez estivessem lá dentro, mas ninguém atendeu. A casa estava escura e silenciosa. Liguei para o celular da minha mãe, mas caiu direto na caixa postal. Meu pai atendeu no 3º toque, com a voz inusitadamente alegre. Cassie, você voltou. Como foi a viagem? Pai, estou em casa e minha chave não funciona. Aconteceu alguma coisa? Seguiu-se um momento de silêncio. Então você deveria vir até a nossa casa. Precisamos conversar. O tom ameaçador em sua voz me arrepiou. Voltei para o táxi que me esperava e indiquei ao motorista a casa dos meus pais, no subúrbio, a 15 minutos de distância. Ao entrar na sala de estar, a cena diante de mim era surreal. Julian estava esparramado no sofá, folheando fotos no celular com um sorriso satisfeito. Minha mãe se ocupava da cozinha, evitando o contato visual. Meu pai estava sentado em sua poltrona, assistindo a um jogo de basquete com interesse casual.
O que está acontecendo? Perguntei, com a voz tensa. Por que trocaram minha fechadura? Julia ergueu os olhos do celular, com uma expressão presunçosa. Olha só essas, disse ele, virando a tela para mim. As fotos o mostravam relaxando em uma praia imaculada, tomando coquetéis à beira de uma piscina infinita e posando em frente a um luxuoso bangalô aquático. Maldivas, meu amor, 5 estrelas até o fim. Olhei para as imagens, confuso. Como você conseguiu pagar isso? Achei que a mamãe e o papai tinham dito que não podiam ajudar. Meu pai desligou a televisão e se inclinou para a frente. Encontramos outra solução, disse ele, em tom de voz prosaico. Vendemos sua casa. As palavras me atingiram como um golpe físico. Senti meus joelhos fraquejarem e agarrei o encosto de uma cadeira para me apoiar. Você o quê? Vendemos sua casa, repetiu ele, desta vez com mais firmeza. Consegui um bom preço também. Oferta à vista, fechada em 10 dias. Minha mãe finalmente saiu da cozinha, torcendo as mãos. O Julian precisava muito dessa viagem, Cassie. Ele ficou arrasado depois que a Ashley terminou com ele. Você sabe como ele é sensível. Eu me esforcei para processar o que estava ouvindo. Você vendeu minha casa sem a minha permissão. Isso é ilegal. Como você fez isso? Meu pai acenou com a mão, dispensando-o. Tínhamos a sua chave. Tínhamos acesso à sua papelada no seu escritório. O resto eram só detalhes. Detalhes? Perguntei, elevando a voz com incredulidade. Você quer dizer fraude? Julia interrompeu, sem demonstrar remorso. O resort era incrível. Mordomo particular, tratamentos de spa ilimitados, restaurante subaquático. Eu precisava disso, Cassie. Você não tem ideia de como foi difícil o meu término. Raiva e descrença lutavam dentro de mim, mas me forcei a manter a calma exteriormente. Então, você cometeu fraude, vendeu minha casa sem meu conhecimento ou consentimento e usou o dinheiro para umas férias luxuosas. A expressão da minha mãe ficou na defensiva. Nem tudo foi para as férias. Precisávamos de um carro novo também. E o Julia merecia algo bom depois de tudo que passou. Tudo o que ele passou, repeti, incrédula. Um fim de relacionamento de 3 meses justifica roubar a minha casa? A casa pela qual trabalhei em 3 empregos para economizar? A casa que passei anos reformando? O rosto do meu pai endureceu. Não seja tão dramático. Você sempre pode comprar outra casa. Você está indo bem no seu trabalho. Além disso, nós somos seus pais. Sabemos o que é melhor. O que é melhor? Você acha que roubar da sua filha é o melhor? Nós não roubamos, disse meu pai com firmeza. Redistribuímos os recursos da família para onde eram mais necessários. Julian precisava de cura. Você era muito apegado àquela casa, de qualquer forma. Apegado demais? Era minha casa. Meu pai se recostou na cadeira, com um sorriso irônico se formando nos lábios. Bem, não mais. Sua casa pagou pela diversão deles. Ele gesticulou em direção a Julia, que ainda estava absorto nas fotos das férias. Naquele momento, algo dentro de mim se mexeu. O choque e a raiva deram lugar a uma calma sinistra. Senti os cantos da minha boca se curvarem para cima, num sorriso. O sorriso irônico do meu pai vacilou. Qual é a graça? Ele disparou. Mantive o sorriso, mas não disse nada. Em vez disso, peguei minha mala e fui em direção à porta. Aonde você vai? Minha mãe gritou atrás de mim. Para fazer algumas ligações, respondi, com a voz firme. Aproveite a noite. Ao fechar a porta atrás de mim, ouvi Julian perguntando: qual é o problema dela? Ela pode simplesmente comprar outra casa. Mal sabiam eles que suas ações haviam desencadeado uma série de eventos que mudariam nossa família para sempre, e não da maneira que imaginavam. Dirigi pelas ruas encharcadas de chuva, com a visão turva pelas lágrimas, até chegar ao condomínio onde morava minha melhor amiga, Emma. Desde a faculdade, Emma era meu porto seguro, a irmã que eu nunca tive, mas de quem eu precisava desesperadamente. Suas luzes estavam acesas, apesar do horário tardio,
e ela atendeu minhas batidas frenéticas de pijama, com o rosto imediatamente mudando de sonolência e confusão para preocupação. Cassie, o que aconteceu? Ela me puxou para dentro, pegando meu casaco encharcado de chuva. Desabei no sofá dela, a enormidade da situação finalmente quebrando meu choque. Entre soluços, expliquei o que minha família tinha feito. Emma ouviu, sua expressão se transformando de descrença em indignação. Eles venderam sua casa sem o seu consentimento para passar férias, sua voz se elevava a cada pergunta. Isso não é apenas imoral, Cassie. É criminoso. Precisamos chamar a polícia agora mesmo. Respirei fundo, recuperando a compostura. Tem mais uma coisa, Emma. Algo sobre a casa que eles não sabem. Emma sentou-se ao meu lado, com a testa franzida. O que você quer dizer? Meus pensamentos voltaram para minha avó, Margarete, a única pessoa na minha família que realmente me viu e me valorizou. Enquanto meus pais esbanjavam atenção e recursos para Júlia, a vovó Margarete investiu em mim, não com dinheiro, mas com uma crença inabalável no meu potencial. Você se lembra da minha avó? Perguntei. Emma assentiu. Claro. Ela era maravilhosa. Sempre tinha biscoitos quando a visitávamos no ensino médio e nunca deixava de perguntar sobre meus projetos de arte. Ela foi a única que me colocou em primeiro lugar, eu disse suavemente, a única que viu como meus pais me tratavam em comparação com Júlia. Em minha mente, eu conseguia ver a vovó Margarete cuidando de sua horta, distribuindo sabedoria junto com tomates recém-colhidos. A família deve te levar, Cassie, não te derrubar, ela dizia. Lembre-se de que você merece um amor que não vem com condições. 3 anos antes de eu comprar minha casa, a vovó Margarete faleceu pacificamente enquanto dormia. O que poucas pessoas sabiam era que, antes de sua morte, ela havia estabelecido um fundo fiduciário privado do qual eu era o beneficiário. Ela teve o cuidado de manter esse acordo em segredo do meu pai, seu filho, que já havia tomado dela quantias substanciais emprestadas, que nunca foram pagas. A casa, expliquei a Emma, tecnicamente não é minha, pelo menos não do jeito que eles pensam. Emma pareceu confusa. O que você quer dizer? Sou a proprietária registrada, sim, mas, na verdade, sou a administradora do patrimônio da minha avó. A casa foi comprada por meio de um fundo que ela criou antes de falecer. Espere, disse Emma, tentando processar a informação. Então, a casa pertence a um fundo, não diretamente a você? Concordei. Exatamente. A vovó sabia como meu pai operava. Ela sabia que ele havia se aproveitado dela financeiramente no passado. Então, ela criou um fundo com condições muito específicas, sendo a principal que, se algum membro da família tentasse se apropriar indevidamente dos ativos do fundo, perderia todos os direitos de herança. Os olhos de Emma se arregalaram. Então, ao vender sua casa, eles violaram os termos do fundo, confirmei. E tem mais. Eu suspeitava que algo assim pudesse acontecer. Meu pai vinha fazendo muitas perguntas sobre o valor da casa antes de eu ir embora. Júlia estava muito interessado em quanto patrimônio eu havia acumulado. O que você fez? Perguntou Emma. Instalei câmeras de segurança antes de sair. Câmeras ocultas conectadas à nuvem. Tenho vídeos deles entrando na minha casa, mexendo nos meus documentos, se encontrando com um corretor e falsificando minha assinatura em documentos. Emma me encarou, espantada. Você sabia que eles tentariam algo assim? Suspirei fundo. Eu esperava que não. Mas morar com eles por 18 anos me ensinou a me preparar para o pior. Minha avó também me ensinou isso, à sua maneira. Ela sempre disse que a confiança deve ser conquistada, não dada automaticamente, mesmo para a família. Emma pegou o celular. Precisamos chamar a polícia. Isso é fraude clara. Coloquei minha mão sobre a dela. Ainda não. Preciso falar com o advogado da minha avó primeiro. Há um processo para isso. O fundo tem protocolos específicos para lidar com violações. Mas, Cassie, eles venderam a sua casa. Onde você vai morar? E todos os seus pertences? Eu estava tão consumida pela traição que não havia processado completamente essas preocupações práticas. Não sei, admiti. Presumo que eles tenham empacotado minhas coisas, ou talvez elas ainda estejam na casa.
Os novos donos podem não ter se mudado ainda. Emma apertou minha mão. Você vai ficar aqui até resolvermos isso. E nós vamos resolver. Sua família não pode escapar impune. À medida que o choque inicial começou a passar, uma determinação férrea tomou conta. Minha avó me protegeu, mesmo depois de sua morte, preparando-se para uma traição que ela devia ter pressentido que poderia acontecer. Eu não a decepcionaria. Amanhã, eu disse, com a voz firme pela primeira vez desde que descobrir a verdade, entrarei em contato com o Sr. Harrison, o advogado da minha avó. Ele tem todos os documentos do fundo. E aí faremos um plano. Emma sentiu, com uma expressão feroz de lealdade. O que precisar, estou aqui. Aqueles três não têm ideia do que fizeram, tem? Não, respondi, com um sorriso sombrio se formando. Eles acham que acabaram de vender uma casa. Não percebem que venderam seus futuros. Ao me acomodar no quarto de hóspedes da Emma naquela noite, com a exaustão finalmente me dominando, senti a presença da minha avó mais forte do que nunca. Vou consertar isso, vovó, sussurrei na escuridão. Eu prometo. Na manhã seguinte, acordei com um propósito. Apesar do jet lag e da exaustão emocional, eu estava pronta para agir. Emma já tinha saído para o trabalho, mas havia escrito um bilhete. Liguei dizendo que estou doente hoje. Estou fazendo café da manhã. Temos que planejar a guerra. Enquanto comíamos as panquecas caseiras da Emma, delineamos nossos primeiros passos. Minha prioridade era me encontrar com o Sr. Harrison, advogado da minha avó e administrador legal do fundo patrimonial dela. Liguei para o escritório dele assim que abriu, às 9 horas. Cassie, cumprimentou-me o Sr. Harrison, com uma voz calorosa, mas preocupada. Eu ia te ligar. Recebi uma papelada em comum sobre os bens do fundo. Você vai vender a casa? Não, Sr. Harrison, respondi com firmeza. Não estou. Mas meus pais e meu irmão falsificaram minha assinatura e a venderam sem meu conhecimento ou consentimento enquanto eu estava fora do país. Sua inspiração profunda me disse tudo. Essa é uma alegação séria e, infelizmente, condiz com o que estou vendo nestes documentos. O senhor pode vir ao meu escritório hoje? 2 horas depois, Emma e eu nos sentamos em frente ao Sr. Harrison em seu escritório no centro da cidade. Aos 65 anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, ele tinha a presença imponente de alguém que passará décadas em tribunais. Ele fora o conselheiro e amigo de confiança da minha avó por mais de 30 anos. Primeiro, disse ele, colocando uma pasta sobre a mesa, deixe-me assegurar-lhe que esta venda não é válida. Como administrador, você é a única pessoa autorizada a vender ativos no fundo. Qualquer transferência sem a sua assinatura legítima é fraudulenta. Podemos reverter isso? Perguntei. Sim, mas vai levar tempo. Os compradores inocentes também têm direitos e provavelmente não têm ideia da fraude. Precisaremos envolver a polícia, pois falsificação é crime. Assenti, sentindo alívio e pavor ao mesmo tempo. E quanto à cláusula da minha avó em relação a familiares que tentam se apropriar indevidamente dos bens do fundo? A expressão do Sr. Harrison tornou-se sombria. Essa cláusula é bem clara. De acordo com os documentos do fundo, qualquer familiar que tentar tomar ou converter os bens do fundo em benefício próprio perde imediatamente todos os direitos a qualquer herança ou benefício do fundo. Com base no que você me contou, seus pais e irmão acionaram essa cláusula. Emma se inclinou para a frente. O que isso significa exatamente? Significa, explicou o Sr. Harrison, que eles agora estão excluídos de quaisquer distribuições futuras do fundo. E o fundo contém mais do que apenas a casa. Isso era novidade para mim. Como assim? Sua avó era bastante astuta com seus investimentos. A casa foi comprada usando apenas uma parte dos ativos do fundo. Há fundos adicionais que seriam distribuídos no seu aniversário de 35 anos, com parcelas menores destinadas aos seus pais e irmão, desde que respeitassem os termos do fundo. Meu coração apertou. Então, eles também perderam a herança, não roubaram apenas a minha casa. Receio que sim, confirmou o Sr. Harrison. Sua avó previu que algo assim pudesse acontecer. Ela presenciou um comportamento semelhante do seu pai durante a vida. Lembrei-me dos avisos da minha avó sobre o senso de direito do meu pai,
de como ele havia pedido dinheiro emprestado a ela repetidamente, sempre com desculpas para não pagar, de como ele certa vez tentou convencê-la a refinanciar sua casa para financiar seu empreendimento fracassado. O que fazemos agora? Perguntei. O Sr. Harrison delineou um plano abrangente. Primeiro, registraremos um boletim de ocorrência pela falsificação e fraude. Depois, entraremos em contato com a empresa responsável pelo registro de imóveis e os novos proprietários para explicar a situação. Por fim, invocaremos a cláusula de fideicomisso e documentaremos formalmente a violação da sua família. O processo levará tempo, alertou ele, e não será agradável. Você está preparado para isso? Pensei nos sorrisos irônicos dos meus pais, no descaso de Julian com meus anos de trabalho duro. Sim, respondi. Estou pronta. Nosso próximo passo foi identificar e contatar os compradores da minha casa. Através dos contatos do Sr. Harrison, descobrimos que se tratava de um jovem casal, os Millers, que tinham acabado de se mudar para Portland a trabalho. Eles tinham sido informados de que eu estava vendendo rapidamente devido a uma transferência de emprego e nunca tinham me conhecido pessoalmente. Toda a comunicação tinha sido feita por meio dos meus representantes, meus pais. Com o Sr. Harrison presente, liguei para os Millers para explicar a situação. O choque e a angústia deles eram palpáveis. Não tínhamos ideia, disse a Sra. Miller com a voz trêmula. Achávamos que tudo era legítimo. Já começamos as reformas. Isso não é culpa de vocês, assegurei-lhes. Vocês também são vítimas. Meu advogado trabalhará com vocês para consertar isso. O Sr. Harrison explicou que eles seriam indenizados por quaisquer despesas inconvenientes. Os Millers concordaram em cooperar com a investigação, fornecendo cópias de todos os documentos e comunicações que receberam. Em seguida, veio o boletim de ocorrência. O detetive Ramírez ouviu atentamente enquanto eu explicava a situação, examinando as evidências em vídeo das minhas câmeras de segurança. As imagens mostravam claramente meu pai e Julia entrando no meu escritório, vasculhando meus documentos e, mais tarde, encontrando-se com um corretor de imóveis. Outro vídeo capturou minha mãe ensaiando minha assinatura antes de finalmente falsificá-la nos documentos de venda. Isso é fraude e falsificação bastante evidentes, disse o detetive Ramírez. Precisaremos de depoimentos dos compradores e do corretor imobiliário envolvido, mas vocês têm provas sólidas aqui. Ao sairmos da delegacia, recebi uma ligação do meu primo, David, o único parente de quem eu ainda era próximo. Cassie, o que está acontecendo? O tio Robert acabou de ligar para o papai em pânico, dizendo que você está tentando prendê-los. Expliquei a situação para David, que sempre percebeu o favoritismo dos meus pais. Não estou surpreso, admitiu, mas mesmo para eles, isso é extremo. Você sabia que eles também compraram um carro novo com o dinheiro, e o Julian está se gabando da viagem nas redes sociais? Essas novas informações alimentaram minha determinação. Por meio de David, aprendi mais sobre a extensão da traição deles. A casa havia sido vendida por $420 mil. A viagem de Julian às Maldivas custou quase $70 mil, incluindo passagens aéreas de primeira classe e o bangalô sobre as águas. Meus pais haviam comprado um SUV de luxo novo por $60 mil. O restante do dinheiro estava em uma conta conjunta que eles haviam aberto, já tendo sido gasto em vários luxos. Há mais uma coisa que você precisa saber, acrescentou David, hesitante. Esta não é a primeira vez que tentam acessar o dinheiro da sua avó. Cerca de um ano depois da morte dela, o tio Robert entrou em contato com meu pai para contestar o testamento dela. Ele estava convencido de que havia mais dinheiro escondido em algum lugar. Essa revelação, embora dolorosa, não me surpreendeu. Apenas confirmou o que eu já sabia sobre o caráter da minha família e reforçou minha determinação em responsabilizá-los. Nos dias seguintes, Emma e eu documentamos tudo meticulosamente. Compilamos registros financeiros, documentos do fundo fiduciário, provas em vídeo e depoimentos dos Millers e de outros envolvidos na venda fraudulenta. O Sr. Harrison preparou notificações legais invocando formalmente as disposições do fundo fiduciário que deserdaram meus familiares. Devíamos entregar isso pessoalmente, decidi. Quero ver a cara deles quando perceberem o que fizeram. Emma apertou minha mão. Tem certeza? Vai ser feio. Tenho certeza, respondi. Mas não quero fazer isso na casa deles, onde eles têm a vantagem de jogar em casa.
Quero território neutro com testemunhas. Depois de alguma discussão, decidimos fazer uma reunião familiar. Eu convidaria meus pais e Júlia, juntamente com outros familiares, para um jantar em uma sala privativa de um restaurante local. Lá, com parentes como testemunhas, eu revelaria a verdade e apresentaria as consequências legais de suas ações. David ajudou a organizar o encontro, dizendo aos meus pais que eu queria esclarecer os acontecimentos recentes. Eles concordaram prontamente, talvez pensando que eu havia aceitado a traição deles ou mesmo que eu pudesse me desculpar pela minha reação exagerada. Na noite anterior ao confronto, sentei-me sozinha no quarto de hóspedes da Emma, olhando para uma foto antiga minha e da minha avó no jardim dela. Queria que você estivesse aqui, sussurrei. Mas, de certa forma, você ainda está. Você se preparou para isso, não é? Você sabia que eles poderiam tentar algo assim. Na foto, os olhos da minha avó brilhavam com a sabedoria de alguém que enxergava além das aparências e ainda escolhia a gentileza quando possível, mas os limites quando necessário. Eu precisaria de gentileza e limites amanhã. Vou te deixar orgulhosa, prometi a foto. Não com vingança, mas com justiça. A sala de jantar privativa do restaurante Riverside era elegante sem ser ostentosa, com grandes janelas com vista para o rio Willamette. Eu havia chegado cedo com Emma e David para garantir que tudo estivesse em ordem. O Sr. Harrison chegaria pouco antes do confronto agendado, junto com o detetive Ramirez, que concordara em estar presente em caráter extraoficial. Os familiares começaram a chegar às 18h30, minha tia Elaine e meu tio Thomas, a irmã do meu pai e seu marido, a prima Patrícia e seu marido, Mark, o irmão da minha mãe, Samuel, e sua esposa, Catherine, todos que testemunharam a dinâmica da nossa família por anos, que viram o tratamento preferencial que Júlia recebeu, mas nunca intervieram. Meus pais e Júlia chegaram por último, 15 minutos atrasados. Minha mãe parecia nervosa, mexendo na sua nova bolsa de grife, provavelmente comprada com o dinheiro da minha casa. Meu pai parecia confiante, até presunçoso, como se aquele jantar fosse uma formalidade antes de eu aceitar a nova realidade. Júlia estava absorto no celular, provavelmente ainda postando fotos das suas férias mal-sucedidas. Cassie, meu pai me cumprimentou com uma jovialidade forçada, que bom ver que você se acalmou. Jantar em família é uma ótima ideia. Mantive uma expressão neutra. Obrigada a todos por terem vindo. Por favor, vamos comer primeiro. Conversamos depois do jantar. Durante toda a refeição, a conversa permaneceu superficial, o tempo, os times esportivos locais e um casamento em família que se aproximava. Meus pais pareceram relaxar enquanto o jantar transcorria sem incidentes. Júlia chegou a se gabar da viagem, descrevendo o restaurante subaquático e o serviço de mordomo particular em detalhes, alheio à inadequação de ostentar seu luxo roubado. O mergulho com snorkel foi incrível, ele se entusiasmou. Dava para ver a raias manta direto do deck da minha vila aquática. Valeu cada centavo. Cada centavo do meu dinheiro, pensei, mas não disse nada. Enquanto a sobremesa era servida, o Sr. Harrison chegou, seguido pelo detetive Ramirez. Apresentei-os simplesmente como meus convidados, observando a expressão do meu pai mudar de confusão para cautela. Antes de continuarmos, disse eu, levantando-me para me dirigir à família reunida, gostaria de explicar por que convidei todos vocês aqui esta noite. A sala ficou em silêncio, com todos os olhares se voltando para mim. Como alguns de vocês sabem, enquanto eu estava em Singapura a negócios, minha casa foi vendida sem meu conhecimento ou consentimento. O dinheiro foi usado para financiar as férias de Júlia nas Maldivas, um carro novo para meus pais e várias outras compras. Meu pai interrompeu, com a voz áspera. Cassie, este não é o lugar para discutir desentendimentos familiares. Já discutimos isso. Não, pai, não discutimos. Você me contou o que tinha feito. Não houve discussão. Virei-me para me dirigir à família. O que vocês talvez não saibam é como essa venda foi realizada. Tenho provas que gostaria de compartilhar. Antes que meu pai pudesse protestar mais, acenei para Emma, que conectou seu laptop ao projetor da sala. A tela se iluminou com as imagens das minhas câmeras de segurança escondidas. O primeiro clipe mostrava meu pai e Júlia entrando no meu escritório em casa, vasculhando as gavetas da minha mesa até encontrarem meus documentos financeiros. Aqui está, disse meu pai no vídeo.
A casa vale pelo menos $400.000, mais do que suficiente para o que precisamos. A voz gravada de Julian era ansiosa. Será que conseguimos mesmo fazer isso? Vai dar certo? A resposta do meu pai foi assustadora. Acredite, ela só vai saber quando for tarde demais. E, até lá, o que ela pode fazer? O próximo clipe mostrava minha mãe na mesa de jantar, praticando minha assinatura repetidamente em um bloco de notas e, finalmente, assinando meu nome em documentos com aparência oficial. Meu pai, por cima do ombro dela, instruía: deixe o seu mais curvo. Ela faz aquele negócio com um i final. A sala ficou completamente silenciosa. Meus parentes assistiam, chocados e incrédulos. O rosto da minha mãe estava pálido. O maxilar do meu pai estava tenso. Desligue isso, ele exigiu. Este é um assunto particular da família. Fraude não é algo privado, pai. É crime. Fiz um gesto para a detetive Ramírez. Aqui é a detetive Ramírez, do Departamento de Polícia de Portland. Ela está investigando a venda fraudulenta da minha casa. A fachada confiante do meu pai cedeu um pouco. Isso é ridículo. Somos seus pais. Tínhamos todo o direito. Não, respondi com firmeza, você não fez isso. E tem mais uma coisa que você deveria saber sobre aquela casa. Acenei para o Sr. Harrison, que se adiantou. Sou Theodore Harrison, advogado, ele se apresentou. Representei Margaret Collins, avó de Cassie, e sou o administrador do fundo dela. A expressão do meu pai mudou de raiva para confusão. Que fundo? O que isso tem a ver com a minha mãe? Continuou o Sr. Harrison, com a voz contida e profissional. A casa não era propriedade direta de Cassie. Foi comprada por meio de um fundo estabelecido pela Sra. Collins antes de sua morte. Cassie é a administradora e principal beneficiária desse fundo. Observei a compreensão se formar lentamente no rosto do meu pai. Julian parecia confuso, olhando do nosso pai para o Sr. Harrison. O que isso significa? Perguntou Julian. Significa, expliquei, que a casa nunca foi minha para vender. Pertence ao fundo fiduciário da vovó. E, mais importante, a vovó incluiu uma cláusula específica em seu fundo fiduciário sobre familiares que poderiam tentar se aproveitar. O Sr. Harrison retirou vários documentos de sua pasta. O Margaret Collins Trust declara explicitamente que qualquer membro da família que tentar se apropriar indevidamente, converter ou interferir de qualquer outra forma nos ativos do trust perde imediata e irrevogavelmente todos os direitos a qualquer distribuição do trust. Minha mãe engasgou. O que isso significa, Robert? Perguntou ao meu pai. O Sr. Harrison respondeu antes que meu pai pudesse responder. Significa que, ao vender fraudulentamente a propriedade do fundo, você, seu marido e seu filho perderam todos os direitos de herança sob o fundo. Isso inclui a distribuição programada que teria ocorrido no aniversário de 35 anos da Cassie. Que distribuição? Perguntou meu pai. Do que o senhor está falando? Sua mãe era uma investidora astuta, Sr. Thompson, explicou Harrison. A casa representava apenas uma parte dos ativos do fundo. Havia fundos adicionais a serem distribuídos aos familiares, incluindo quantias substanciais destinadas ao senhor e ao seu filho, desde que o senhor respeitasse os termos do fundo. A cor desapareceu do rosto do meu pai. Quanto? Perguntou ele com a voz rouca. $250.000 cada, respondeu Harrison. Mais o uso contínuo da casa de férias em Bend, que também faz parte do fundo. Tudo que você agora perdeu. Julian se levantou de um salto. Isso não é justo. Não sabíamos de nenhum fundo fiduciário. Desconhecer o fundo fiduciário não justifica fraude, Sr. Thompson, respondeu Harrison calmamente. A venda ilegal de bens do fundo fiduciário e a falsificação da assinatura do administrador ainda são atos criminosos. Meus parentes assistiam à cena com expressões que variavam do choque à consternação. Minha tia Elaine estava com a mão na boca. Tio Samuel balançava a cabeça, incrédulo. Você não pode fazer isso, disse meu pai, com a voz já não mais confiante, mas suplicante. Ela é minha mãe. Esse dinheiro deveria ter vindo diretamente para mim desde o início. Sua mãe discordou, respondeu Harrison simplesmente. E ela tinha seus motivos, que esses eventos infelizmente validaram,
minha mãe se virou para meu pai, com a voz trêmula. Você disse que seria simples. Disse que não haveria consequências. Agora perdemos tudo. Julian se virou para os dois. A culpa é sua. Você disse que ela nunca descobriria. Disse que a casa era legalmente dela para vender. Ao vê-los se voltarem uns contra os outros, não senti satisfação alguma, apenas uma profunda tristeza. Esta era minha família, as pessoas que deveriam ter me protegido e apoiado, agora reveladas em sua verdadeira natureza. O detetive Ramírez deu um passo à frente. Senhor e senhora Thompson, Julian Thompson, preciso que vocês venham à delegacia para prestar depoimento sobre as acusações de venda fraudulenta e falsificação. Estamos sendo presos? Perguntou minha mãe, com pânico na voz. Não neste momento, respondeu o detetive Ramírez. Mas este é um caso criminal sério que exigirá uma investigação formal. Meu pai fez uma última tentativa desesperada. Cassie, você não pode fazer isso com a sua família. Nós a criamos. Nós lhe demos um teto. Você nos deve uma. A sala ficou em silêncio, todos os olhares se voltaram para mim em busca de uma resposta. Respirei fundo, me recompondo antes de falar. Eu lhe devia respeito, e o dei, mesmo quando você não demonstrou nenhum por mim. Eu lhe devia gratidão pelos deveres parentais básicos que você cumpriu, e eu também lhe dei. Mas eu nunca lhe devi minha casa, minha segurança financeira ou meu futuro. E certamente nunca lhe dei o direito de cometer crimes em meu nome. Virei-me para me dirigir à nossa família extensa. Não os trouxe aqui para obter compaixão ou para tomar partido. Trouxe-os aqui como testemunhas da verdade, para que não haja distorção do que aconteceu. Não se tratou de um mal-entendido ou de um desentendimento familiar. Foi fraude, falsificação e roubo. Minha tia Elaine se pronunciou, com a voz baixa, mas firme. Robert, como você pôde fazer isso com a sua própria filha? Meu pai não teve resposta. O homem confiante e controlador que havia menosprezado minhas conquistas e justificado seu favoritismo por décadas agora permanecia em silêncio, com sua farsa exposta. Enquanto o detetive Ramírez acompanhava meus pais e Julia até a porta, minha prima Patrícia se aproximou de mim. Cassie, sinto muito. Todos nós vimos como te trataram quando criança, mas nenhum de nós disse nada. Deveríamos ter dito. Um por um, meus parentes passaram a expressar sentimentos semelhantes. Anos de observação silenciosa finalmente deram lugar ao reconhecimento. Não foi o suficiente para apagar o passado, mas foi algo, um reconhecimento de que o que havia acontecido comigo não estava certo. Quando todos foram embora, exceto Emma, David e o Sr. Harrison, finalmente me permiti sentir todo o peso da noite. Acabou mesmo, não é? Perguntei, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. O processo legal está apenas começando, alertou o Sr. Harrison. Mas sim, de muitas maneiras, este capítulo está se encerrando. Sua avó ficaria orgulhosa de como você se portou esta noite. Ao sairmos do restaurante, olhei para o céu noturno, sentindo-me ao mesmo tempo mais leve e mais pesado. O fardo da pretensão havia sido removido, mas a realidade do que minha família havia feito e de quem eles realmente eram se instalou em seu lugar. Era uma verdade dolorosa, mas verdade mesmo. 3 semanas após o nosso jantar de confronto, meu pai aceitou um acordo judicial. Ele cumpriria 2 anos de liberdade condicional por fraude e falsificação, pagaria uma indenização substancial e prestaria 500 horas de serviço comunitário. Minha mãe, que havia falsificado fisicamente as assinaturas, recebeu termos semelhantes com um pouco menos de serviço comunitário. Julian, embora não estivesse diretamente envolvido na falsificação, foi acusado de cumplicidade e receptação de bens roubados. Ele recebeu 1 ano de liberdade condicional e foi condenado a reembolsar o custo integral de suas férias nas Maldivas. O processo legal para recuperar minha casa seguiu em paralelo. O Sr. Harrison trabalhou incansavelmente com a empresa responsável pelo registro de imóveis e os Millers para desfazer a venda fraudulenta. Os Millers, embora decepcionados, mostraram-se compreensivos e cooperativos ao perceberem que haviam participado inconscientemente de uma fraude. Eles foram totalmente ressarcidos por suas despesas, incluindo as reformas que haviam iniciado e os custos para encontrar uma nova casa. 4 meses depois de retornar de Singapura, finalmente recuperei a posse legal da minha casa. Ao entrar pela porta da frente pela primeira vez desde a traição, fiquei impressionado com a diferença que senti.
O espaço físico permaneceu praticamente inalterado, mas a paisagem emocional havia sido alterada para sempre. Esta casa, outrora meu santuário, agora carregava o peso da traição da minha família. As consequências financeiras para meus pais e Julian foram severas e imediatas. Os pagamentos da restituição consumiram suas economias e as custas judiciais esgotaram o que restava da venda da casa. Meus pais foram forçados a colocar a própria casa à venda, mudando-se para um apartamento pequeno em um bairro menos desejável. O colapso de Julian foi talvez o mais dramático. Condenado a devolver $70.000, ele se viu diante de uma realidade para a qual nunca havia se preparado. Seus cartões de crédito estavam estourados. Seu histórico de empregos esporádicos dificultava a busca por um emprego decente. Ele foi forçado a vender suas roupas de grife, seus eletrônicos e, finalmente, seu carro. Quando mesmo essas medidas se mostraram insuficientes, ele aceitou um emprego em um lava-rápido local, trabalhando longas horas por um salário mínimo mais gorjetas. A ironia de ele lavar veículos de luxo semelhantes ao que possuía não passou despercebida a ninguém, muito menos ao próprio Julian. 6 meses após o confronto, recebi uma série de mensagens de texto da minha mãe. Ela começou com pedidos de desculpas, descrevendo o remorso e as dificuldades que estavam enfrentando. Nunca tivemos a intenção de machucá-la, escreveu ela. Só achamos que você entenderia que era pela família. Não respondi. Uma semana depois, chegou outra mensagem, perguntando se poderíamos nos encontrar para discutir a restauração dos direitos de herança. A verdadeira motivação por trás do pedido de desculpas ficou clara: era por dinheiro, não por reconciliação. As mensagens do meu pai vieram em seguida, alternando entre tentativas de justificativa e expressões de sofrimento. Você não tem ideia de como isso tem sido difícil para nós, escreveu ele. Julian está sofrendo. Era isso que você queria? Encaminhei essas mensagens ao Sr. Harrison, que me aconselhou a não me envolver. Os direitos de herança deles estão irrevogavelmente rescindidos de acordo com os termos do fundo, explicou ele. Nenhuma negociação ou reconciliação pode mudar isso. Eles estão tentando manipulação emocional para recuperar perdas financeiras. A reação da nossa família ao escândalo evoluiu ao longo do tempo. Inicialmente, houve choque e confusão, com alguns parentes tentando mediar ou incentivar o perdão. À medida que a extensão da mentira se tornava clara, as atitudes mudaram. Meus pais e Julian se viram cada vez mais isolados nas reuniões familiares. A narrativa deles de serem vítimas da minha reação exagerada não ganhou força diante das evidências de suas ações. Minha tia Elaine, que testemunhava o comportamento arrogante do meu pai desde a infância, confidenciou-me que esse incidente confirmou padrões que ela observava há décadas. Seu pai sempre acreditou que merecia mais do que ganhava, disse-me ela. E Julian aprendeu essa mesma lição muito bem. O colapso da posição da minha família estendeu-se além das consequências financeiras e jurídicas. A reputação deles na comunidade, construída com base na imagem cuidadosamente cultivada do meu pai como consultor de negócios e chefe de família de sucesso, desmoronou com a disseminação da notícia da fraude. Antigos amigos se distanciaram. Os convites diminuíram. Os clientes de consultoria do meu pai, incomodados com sua condenação criminal, discretamente transferiram seus negócios para outros lugares. Julian, antes o menino de ouro que não fazia nada de errado, viu-se ostracizado por antigos amigos que se alegravam com sua generosidade quando ele foi inundado com dinheiro roubado. Suas contas nas redes sociais, que antes exibiam suas férias luxuosas, agora estavam inativas enquanto ele trabalhava longas horas para pagar o mínimo de sua dívida de restituição. Ao longo desse período, vivenciei emoções complexas e muitas vezes contraditórias. Havia uma sensação de vingança ao ver a justiça ser feita, mas também uma profunda tristeza pelos relacionamentos familiares que haviam sido irrevogavelmente danificados ou talvez, mais precisamente, finalmente revelados como realmente eram. Senti raiva ao lado do alívio, tristeza ao lado da liberdade. Emma e David permaneceram como apoio constante, proporcionando estabilidade emocional quando os desafios legais e práticos se tornaram insuportáveis. Emma me convidou para ficar com ela até que eu me sentisse pronta para voltar para casa. David me manteve informada sobre assuntos familiares sem pressão para me reconectar com meus pais ou Julia. 8 meses após o confronto, comecei a trabalhar com uma terapeuta especializada em traumas familiares.
A doutora Melissa Torres me ajudou a navegar pelas emoções conflitantes e a iniciar o processo de redefinição da minha compreensão de família. O que você está vivenciando é uma forma de luto complexo, explicou ela durante uma sessão. Você está de luto pela perda da família que merecia ter, enquanto processa a traição da família que realmente tinha. Essa estrutura me ajudou a entender minhas reações aparentemente contraditórias, a raiva que surgia de repente durante atividades mundanas, as lágrimas inesperadas ao fazer algo tão simples como fazer compras no supermercado, o alívio que às vezes parecia culpa. Quando finalmente me senti pronta para voltar para minha casa, quase um ano após o confronto, encarei a situação como um projeto de recuperação. Repintei todos os cômodos, troquei o piso das áreas por onde minha família costumava passar com mais frequência e redesenhei o jardim com novas plantas que não tinham nenhuma ligação com o passado. Emma me ajudou a aplicar sálvia na casa, um ritual de limpeza que, segundo ela, removeria a energia negativa. Embora eu fosse cético em relação aos aspectos metafísicos, o ato simbólico de purificação ressoou profundamente. Cômodo por cômodo, percorremos a casa, declarando-a recuperada e renovada. À medida que a transformação física progredia, senti também uma mudança interna. A casa estava se tornando minha novamente, não apenas legalmente, mas emocionalmente. As sombras da traição começaram a recuar, não desaparecendo completamente, mas diminuindo seu poder de perturbar minha paz. Certa tarde, enquanto plantava novas roseiras em memória da minha avó, percebi algo profundo. O maior roubo que minha família tentou fazer não foi à casa em si, mas ao meu senso de valor. Ao tratar meus anos de trabalho duro como algo de que poderiam se apropriar casualmente, eles tentaram reforçar uma vida inteira de mensagens de que minhas conquistas eram menos valiosas do que as necessidades de Júlia. Ao me recusar a aceitar suas ações, ao lutar por justiça em vez de me render à sua narrativa, eu havia recuperado mais do que uma propriedade. Eu havia afirmado meu valor inerente e meu direito de ser tratada com respeito. Minha avó teria visto isso como a verdadeira vitória, mais importante do que qualquer resultado financeiro ou legal. No segundo ano após o início da traição, meus pais fizeram uma última tentativa de contato. Julian havia se mudado para outro estado em busca de um novo começo, e eles estavam considerando segui-lo. Ainda somos seus pais, escreveu minha mãe. A família deve perdoar. Após cuidadosa consideração e discussão com o Dr. Torres, redigi uma breve resposta, a única comunicação que iniciei desde o confronto. Não lhe desejo mal. Espero que encontre paz e crescimento em seu novo lar. No entanto, aprendi que uma família verdadeira respeita limites e trata seus entes queridos com dignidade. Quando esses elementos fundamentais são violados, o perdão pode ser possível, mas a restauração da confiança exige mais do que palavras. Requer um caráter transformado, demonstrado ao longo do tempo. Até que isso aconteça, ou a menos que isso aconteça, continuarei minha vida separada da sua. Não esperava uma resposta significativa, e nenhuma veio, apenas acusações de implacabilidade e lembretes de tudo que eles supostamente fizeram por mim ao longo dos anos. Isso confirmou que minha decisão de manter distância foi a certa para o meu bem-estar. Minha casa, antes um símbolo de conquistas e depois um local de traição, havia se transformado novamente. Agora era um testemunho de resiliência, um lembrete físico de que o que os outros tentam tirar de nós não define nosso valor ou nosso futuro. Como um novo jardim florescendo onde o antigo havia estado, algo belo pode crescer até mesmo da mais dolorosa ruptura. 2 anos depois daquele dia fatídico em que voltei de Singapura e encontrei minha casa roubada, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. A jornada dolorosa me levou a um crescimento inesperado e a profundas revelações sobre a natureza da família, da confiança e da força pessoal. Minha carreira floresceu após as apresentações bem-sucedidas em Singapura. Os clientes que conquistei durante aquela viagem tornaram-se parcerias de longo prazo que elevaram minha posição na empresa. 6 meses após o confronto com minha família, fui promovido a diretor sênior de marketing internacional, com um aumento salarial substancial e maior controle criativo sobre as campanhas. O sucesso profissional foi gratificante, mas as transformações mais significativas ocorreram na minha vida pessoal. Eu havia cultivado um círculo de amigos que demonstravam o que é apoio genuíno. Emma continuou sendo minha confidente mais próxima, a irmã em todos os sentidos que importavam. David manteve contato, e nossa história familiar compartilhada criou um vínculo que transcendeu as fraturas em outras partes da nossa árvore genealógica.
Também fiz novas amizades por meio de um grupo de apoio para adultos que lidavam com o distanciamento familiar. Essas pessoas entendiam o luto complexo e a libertação que acompanhavam o estabelecimento de limites com familiares tóxicos. Comemoramos feriados juntos, criando novas tradições para substituir aquelas perdidas pelo distanciamento necessário. Meu relacionamento com meus pais e Julian permaneceu rompido. Ocasionalmente, notícias chegavam até mim por meio de David ou outros parentes. Meus pais de fato seguiram Julian até o Arizona, onde ele encontrou trabalho na administração de resorts, ironicamente atendendo clientes semelhantes àqueles que ele havia atendido brevemente durante suas férias secretas. Eles moravam em condomínios adjacentes, com suas circunstâncias financeiras ainda limitadas pelas consequências de suas ações. Às vezes, em momentos de silêncio, eu sentia pontadas de tristeza pelo que poderia ter sido se eles tivessem sido capazes de amor e respeito genuínos. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes à medida que construí uma vida repleta de pessoas que me valorizavam por quem eu era, não pelo que eu podia oferecer. A casa em si havia passado por uma transformação completa. Além das reformas físicas, ela se tornará um ponto de encontro para a família que eu havia escolhido. Jantares mensais enchiam a sala de jantar de risadas e conversas. O jardim, agora exuberante com plantas selecionadas por sua resiliência e beleza, recebia churrascos de verão e celebrações da colheita de outono. No estudo que havia sido invadido e violado, criei uma pequena fundação com o nome da minha avó. A Margaret Collins Trashford Achevers oferecia bolsas de estudo e mentoria para jovens que, como eu, estavam construindo um futuro sem o apoio da família, usando uma parte dos fundos fiduciários que teriam sido destinados aos meus pais e a Julia. Ajudávamos 10 alunos anualmente com as despesas da faculdade e desenvolvimento profissional. Por meio dessa fundação, conheci Michael, um consultor financeiro que ofereceu sua experiência para ajudar bolsistas a estabelecer práticas sólidas de gestão financeira. Nosso relacionamento profissional evoluiu para uma amizade e, em seguida, para algo mais profundo. Ao contrário de relacionamentos anteriores, nos quais eu havia escondido partes da minha história familiar por vergonha, compartilhei minha história completa com Michael desde o início. Sua avó era uma mulher sábia, observou ele após ouvir sobre o fundo e suas disposições. Ela previu o que estava por vir e garantiu que você estaria protegida. Michael entendia de limites e respeito de uma forma que me fez sentir segura. Ele tinha sua própria história familiar complexa e reconhecia a coragem necessária para priorizar a saúde emocional em detrimento das obrigações familiares tradicionais. Nosso relacionamento desenvolveu-se lentamente, construído deliberadamente sobre uma base de respeito mútuo e cuidado genuíno. À medida que o segundo aniversário do confronto se aproximava, me vi refletindo sobre a jornada com mais clareza do que nunca. A dor não havia desaparecido completamente, mas havia se transformado em sabedoria. A traição revelou verdades que, embora difíceis de aceitar, acabaram me libertando de padrões de manipulação emocional e amor condicional. Sentada no meu jardim uma noite quente de verão, observando os vagalumes iluminarem o crepúsculo, abri o diário da minha avó, um tesouro que eu havia descoberto entre seus papéis enquanto trabalhava com o Sr. Harrison em questões de confiança. Sua entrada de 30 anos antes parecia escrita para este momento: o amor nunca deve exigir a diminuição do eu. A verdadeira família eleva você, vê sua luz e a ajuda a brilhar mais forte. Aqueles que ofuscam sua luz para fazer a deles parecer mais especial não estão agindo por amor, independentemente do que afirmem. Lembre-se, Cassie, você sempre tem o direito de se afastar das sombras e buscar a luz do sol. Essas palavras capturaram a lição mais profunda da minha jornada. Família não era definida por laços sanguíneos ou legais, mas por ações consistentes que demonstravam respeito, apoio e cuidado genuíno. As pessoas que provaram ser minha verdadeira família foram aquelas que celebraram meu sucesso sem inveja, me apoiaram nos desafios sem julgamento e me amaram sem condições ou expectativas de benefícios imerecidos. Aprendi a identificar a diferença entre obrigação e conexão genuína, entre manipulação disfarçada de amor e cuidado autêntico que não espera nada em troca. Esse discernimento me permitiu criar limites que protegiam meu bem-estar, ao mesmo tempo em que abria meu coração para relacionamentos que me nutriam, em vez de me esgotarem. Talvez o mais importante seja que eu tenha descoberto que resiliência não se trata de fingir que o mal nunca aconteceu, mas sim de reconhecer as feridas e, ao mesmo tempo, me recusar a ser definida por elas. Meus pais e Julian tentaram me reduzir a um recurso que eles pudessem explorar.
Ao rejeitar essa definição e resgatar minha narrativa, eu havia afirmado meu valor inerente, independentemente do que eu pudesse oferecer aos outros. Ao fechar o diário da minha avó, senti sua presença tão claramente como se ela estivesse sentada ao meu lado no banco do jardim. Ela me preparou para essa jornada de maneiras que eu só agora compreendia plenamente. Seu legado não foi apenas segurança financeira, mas a sabedoria para reconhecer a verdadeira família e a coragem para criá-la onde ela não existia naturalmente. A casa que fora o centro de tamanha traição havia se tornado um santuário novamente, não porque os eventos dolorosos tivessem sido apagados, mas porque haviam sido integrados a uma história maior de crescimento e transformação. Cada cômodo agora continha novas memórias que superavam as antigas. Cada espaço havia sido recuperado por meio de atos deliberados de criação e conexão. Às vezes, a família não é aquilo em que nascemos, mas sim aquilo que escolhemos nos tornar por meio de nossas próprias ações e dos relacionamentos que cultivamos. Às vezes, o maior presente da traição é a clareza que ela traz, revelando o que sempre foi verdade por trás de ficções polidas e papéis esperados. Às vezes, a cura mais profunda não vem de esquecer a dor, mas de usá-la como base para construir algo belo e autêntico. Ao pôr do sol em mais um dia da minha vida recuperada, senti gratidão não apesar da jornada difícil, mas por causa dela. A casa que minha família tentará roubar se tornará mais verdadeiramente minha do que nunca. A vida que eles tentaram destruir se expandir além do que eu poderia imaginar. A força que eles subestimaram se tornará meu maior bem, exatamente como minha avó previra tantos anos antes. Você já teve que estabelecer limites com familiares que ultrapassaram os limites? Como lidou com o difícil equilíbrio entre as obrigações familiares e o respeito próprio? Adoraria ouvir suas histórias e perspectivas nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, considere se inscrever e compartilhá-la com alguém que precise ouvir que se defender não é egoísmo, mas sim algo necessário. Obrigada por ouvirem minha jornada e lembrem-se de que, às vezes, a família que criamos por escolha é mais acolhedora do que aquela que nos é dada pelo acaso. Desejo a todos vocês força para reconhecer seu valor e coragem para protegê-lo.